Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui, queridos amigos, queridas amigas, para trazer mais um vídeo sobre os estudos das escolas iniciáticas do passado. Para você que está chegando agora, se você está chegando agora, dê uma olhada nos playlists desse canal. Já estudamos os conceitos da Índia Antiga, da China Antiga. Temos 3 playlists lá de estudos. Fique muito à vontade. Quem tiver que gosta de buscar a sabedoria, entender esses conceitos milenares, nos ajude aí a difundir essas ideias, esses conceitos pelo YouTube, dando seu joinha, deixando um comentário, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui, com muita satisfação para trazer para vocês esses estudos que estamos fazendo. Então, se você é um desses apaixonados por sabedoria, vem com a gente, seja muito bem-vindo. Vamos aqui já compartilhar a nossa tela, os nossos estudos, para iniciarmos os estudos das escolas do passado. Muito bem. Só eu acertar aqui minha tela, prontinho. Vamos em frente. Então, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, China Antiga. Temos os nossos objetivos que não podemos perder de vista, que é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Esses objetivos têm que ficar claros na nossa mente, é por isso que nós estamos estudando, para tentar trazer para o nosso dia a dia esses conceitos, esses ensinamentos, esses preceitos milenares que o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso vem divulgando, estudando, refletindo sobre ele há alguns anos. A nossa agenda para esse ano de 24, nós estamos aqui no dia 17/3. Esse vídeo é referente a esse estudo, que são os capítulos ou os aforismas de 15 a 22, e aqui está a continuidade da nossa agenda. Para dar o clima místico a todos os vídeos que nós fazemos, nós sempre trazemos uma reflexão de início, um provérbio, um pensamento, e aqui Lao Tzu vem falando para a gente: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento no mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Estamos estudando, então, na China Antiga, nesse primeiro momento, o Tao Te Ching, e essa é a tradução que estamos estudando, que é muito legal, e já vamos para o aforismo número 15. Os que, em tempos remotos, eram mestres eficientes, estavam secretamente unidos com as forças invisíveis. Eram tão profundos que não se podia conhecê-los, por não poder ser conhecidos. Só a muito custo é possível descrever seu aspecto exterior. Hesitantes, como quem cruza um rio no inverno, cautelosos, como quem teme os vizinhos de todos os lados, discretos, como hóspedes, desvanecendo como gelo que se derrete, simples como a matéria não trabalhada, eles eram amplos como o vale, impenetráveis aos olhares, como o que é opaco. Quem pode, como eles, no silêncio, iluminar pouco a pouco as trevas? Quem, como eles, pode produzir pouco a pouco a serenidade? Quem permanece nesse tal não deseja abundância, porque
só por não ter abundância é que ele pode ser humilde, evitar a novidade e atingir a realização. Tudo bem, então Lao Tzu já vem nesse versículo ou nesse aforisma 15, nos alertando sobre o quanto que a gente tem que buscar em nós mesmos, né? Buscando em nós mesmos a, a simplicidade, né? Sem a necessidade de nos mostrar, a modéstia. A gente não precisa se mostrar. Ele fala que os sábios eles nem eram conhecidos no seu momento, né? Quando eles estavam ali, né? Ele nem precisava se demonstrar, nem precisava da necessidade das pessoas saberem que eles existem e eles já contribuíam grandemente com a sua vivência, com seus pensamentos, com seus ensinamentos. Então, que nós também possamos pegar esses exemplos para o nosso dia a dia, né? Que de não querer se demonstrar muito para todos, né? Hoje nós temos uma cultura, principalmente nas redes sociais, de demonstração do que nós detemos, né? Mostramos tudo, a nossa vida e etc. Lao Tzu vem falar para a gente ter essa, é, esse conceito de não precisar provocar no outro qualquer tipo de sentimento. Muitas vezes reclamamos, a pessoa, vizinho tem inveja de mim, não sei quem tem inveja de mim, mas muito desses sentimentos são provocados pelas nossas próprias ações. Nós demonstramos muitas coisas para os outros, né? Mostramos o que é, e isso pode gerar, sim, um sentimento. Então, sermos discretos, né? Sermos moderados, isso faz com que evitemos provocar no outro algum tipo de sentimento. Muito bom, vamos para o aforisma 16. Cria em ti o vazio até o grau mais elevado. Preserva a tua serenidade até o estado mais completo. Depois, tudo pode elevar-se simultaneamente. Eu vejo como as coisas evoluem. Todas as coisas, por mais diversas que sejam, retornam à sua raiz. Retornam à sua raiz significa serenidade. Serenidade significa voltar ao destino. Voltar ao destino significa eternidade. Conhecimento da eternidade significa clareza. Quem não conhece a eternidade acaba em confusão e pecado. Mas quem conhece a eternidade torna-se tolerante. A tolerância leva à justiça. A justiça leva ao domínio. O domínio leva ao céu. O céu leva ao tal. E este à continuidade. Durante toda a vida, não se corre mais perigo. Muito bem. Então, esse aforisma 16, Lao Tzu vem falar muito da nossa vida espiritual, né? Vem falar dessas ideias transcendentes, falando aí de criar esse vazio no grau mais elevado, lembrando que o vazio é como se fosse o tal, né? A simbologia do vazio, do tal, da divindade em nós, da centelha divina em nós. Então, esse vazio, esse tal, que a gente pode elevar ele num grau mais alto possível, que Lao Tzu está falando para nós, através desse exercício de termos tolerância, de termos domínio, de termos justiça, para que isso possa, de alguma maneira, nos auxiliar nessa transcendência de nós mesmos. Muito bom.
No aforisma 17, Lao Tzu diz: quando um grande soberano governa o povo, mal sabe que ele existe. Os menos grandes são amados e louvados. Os ainda menores são temidos. Quão ponderados devemos ser as nossas palavras? Terminada a obra, os negócios seguem o seu curso e as pessoas pensam: somos livres. Então, esse aforisma 17, ele sempre vai remeter, né, na tradução ou na tradição do Tao Te Ching, falando sobre soberano, sobre nobre, sobre governo. Então, nós temos que ter uma ideia sobre esse conceito, não igual ao que a gente tem hoje, né, de governo, de soberano, de nobreza. Então, o governo, o governante, o soberano, o nobre, eram aquelas pessoas que tinham grande estatura moral e que conduzia moralmente como um modelo à sociedade. Então, era o exemplo daqueles, dos súditos, né? Daqueles que eles estavam sendo governados. Lá no passado, muito remoto, os governantes, eles deviam ser aquelas pessoas mais corretas possível para serem os exemplos do povo, daquelas pessoas que estavam sendo conduzidas por esse governante. Então, quando ele cita isso, é a mesma coisa que ele estivesse falando aqui, ó, quando um grande soberano governa, quando aquela pessoa de alta hierarquia, né, espiritual, de conduta, de, é, de costumes, de ideias, o cara, ele sabe conduzir tudo isso com muita facilidade, tendo assim um conhecimento e um altruísmo muito grande. Ele não governa pensando em si, mas pensando no todo. Esse que é grande, ninguém sabe que ele existe. Quando um governante ele é amado, ele é louvado, ele não é tão grande assim. Por quê? Porque as pessoas amam ele, porque ele se exibe, ele se mostra, ele aparece. E tem outros ainda que são temidos. Então as pessoas têm medo, fazem as coisas por medo, por receio. Né? Então eles seguem aqueles governantes por ter medo do governante. E hoje a gente vê aqui nos nossos dia a dia vários governantes que estão no poder porque as pessoas têm medo desse governante e ele não está lá para ser exemplo, né? Que deveriam ser todos os governantes, os nobres, os príncipes, os reis, serem o exemplo, ser aquele exemplo de conduta moral, de conduta de comportamento, de altruísmo para todos nós nos espelharmos a esses governantes. Mas na época de Lao Tzu, essa era a ideia. Muito bem. No 18, ele segue. Quando se perde o grande tal, aparecem a moralidade. Olha como que é contraditório, como que vai ser legal a gente entender esse aforisma 18. Então vamos lá. Quando se perde o grande tal, aparece a moralidade e o dever. Quando a inteligência e o saber prosperam, aparecem as grandes mentiras. Quando os parentes próximos discordam, aparece o dever filial e o amor filial. Quando os estados estão em desordem, aparecem os funcionários leais. Olha que legal. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que as coisas precisavam ser como elas são, não precisava ter algo por trás disso, né? Uma analogia muito simples é quando a gente fala que tem muitas leis. Então, por que tem muitas leis? Porque tem muitos infratores, tem muita gente descumprindo certas coisas, você vai criando lei, para poder fazer o infrator seguir aquela lei, né? E aí a gente vê que aqui a gente não precisa, né? Ele está falando que não precisa ter isso. Se a gente está com tal, a moralidade e o dever não vai fazer parte. Por quê? Porque quem está com essa ideia, né, de ter uma aquisição espiritual maior, de moral, de conduta, ser bem alinhado aos preceitos, né, divinos, vamos dizer assim,
eu não preciso, né, de moralidade, porque a moral já está é coisa natural, está dentro da nossa consciência, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Dentro da nossa consciência, está no nosso coração. A gente sabe quando a gente faz algo de errado, nós sabemos isso. Fazemos algo de errado ou não, e isso vai acendendo certas luzinhas, vamos dizer assim, dentro da nossa mente, falando, opa, isso aqui eu não fiz certo, isso aqui eu fiz certo. Então, o discernimento vai fazendo com que eu consiga aí seguir adiante. Então, se eu perder isso, então, quando se perde isso, aí eu preciso ter moralidade, tem que ter o dever, você tem que fazer porque tem que fazer, mas a gente devia ser uma circunstância natural, né? Então, quando a inteligência e o saber ele prospera, o que vai acontecer? Começa a aparecer as mentiras, porque não precisa prosperar, ela tem que estar sempre ser uma coisa natural e assim por diante, como a gente falou no caso das muitas leis. Tem muitas leis porque tem muitos infratores. E é isso. Vamos para frente. No aforisma 19, Lao Tzu diz o seguinte: abandona a santidade, joga fora o saber, e o povo ganhará 100 vezes mais. Deixe de lado a moralidade, atirem fora o dever, e o povo voltará ao dever filial e ao amor. Abandone a habilidade, joga fora o lucro, e não haverá mais ladrões e assaltantes. Nesses três casos, não basta ter boa aparência. Quais são os três casos? Eu jogar a santidade fora, eu jogar a moralidade fora e eu jogar fora o lucro, né? Deixar aí a habilidade de ganhar, né? Lucro. Então, esses três casos, ele não basta ter boa aparência. Eu preciso que cuide para que os homens possam confiar em alguma coisa. Mostrem simplicidade, apeguem-se à honestidade, diminuam o egoísmo, moderem os desejos, renunciem à erudição, estareis livres de preocupações. Olha que legal. Então, aqui nós estaremos livres dessas preocupações quando nós fazemos esse movimento de diminuir o meu egoísmo, de moderar os meus desejos. Aqui ele fala até de erudição, quer dizer, de buscar muito conhecimento. Nós precisamos ir atrás da sabedoria, né? Não só do conhecimento em si, mas em busca de uma sabedoria, de uma grandeza. E isso vai fazer com que a gente vai se libertando dos nossos desejos para que nós sejamos humanos na nossa essência, ser cada vez mais humanos, porque dentro de nós existe uma essência de humanidade, de divindade, que nós precisamos fazer com que ela se prolifere dentro de nós e, de certa forma, se estenda, né, para fora de nós. Muito bom. Vamos, então, para o aforisma número 20, que ele é bem grande, bem extenso, e diz o seguinte: entre um certamente e um provavelmente, que diferença existe? Que diferença existe entre o bem e o mal? O que os homens honram deve ser honrado. Ó solidão, quanto tempo vais durar? Todos os homens são tão radiantes como se fossem a grande festa das oferendas, como se subissem as torres na primavera. Só eu, tão hesitante, não recebi ainda algum sinal, como uma criancinha que ainda não sabe rir, inquieto, andando ao léu, como se não tivesse um lar. Todos os homens têm o supérfluo, só eu sou como que esquecido. Tenho o coração de um tolo, tão confuso e obscuro. Os homens do mundo são esclarecidos, ai, tão esclarecidos. Só eu pareço um tolo. Os homens do mundo são inteligentes, ai, tão inteligentes. Só eu estou com o que trancado dentro de mim, inquieto, ai, como o mar, rodopiando, ai, sem cessar. Todos os homens
tem seus objetivos. Só eu sou ocioso como um mendigo. Só eu sou diferente de todos os homens, mas acho muito importante buscar o alimento na mãe, junto à mãe, né? Muito bom. Então, esse aforismo aqui vai falar muito dessa, primeiro, da dualidade que a gente vê aqui no início, que ele se remete ao bem e ao mal, ao provavelmente e certamente. Então, ele vai falar muito sobre o que nós estudamos do Caibalho, né? Sobre essa polaridade. Saber que o bem e o mal estão na mesma escala, a única diferença é o que eu faço, a minha escolha, a vibração desse bem e mal. Numa analogia, igual a gente vê o termômetro, né? Pega um termômetro, então a gente vai pegar o termômetro e medir o frio e medir o calor na mesma escala. O que, que muda? A intensidade ou a vibração que vai gerar o calor ou o frio, mas ele está na mesma escala que é o termômetro, a temperatura. E é mais ou menos isso que se trata dessa dualidade ou dessa polaridade que a gente vê que tem, né? Dois extremos, né? Dois polos. Ele fala também da busca da sabedoria, da gente buscar essa sabedoria e tentar colocar nas nossas mentes o preceito socrático que eu sei que nada sei. Então, quando eu penso que eu sei que nada sei, eu sempre estou aberto à busca desse conhecimento. No aforisma 21, Lao Tzu prossegue: o conteúdo da grande vida provém inteiramente do tal. O tal gera todas as coisas de modo tão caótico, tão obscuro, tão caóticos e obscuro são as suas imagens. Obscuro e caoticamente, nele estão as coisas. Tenebroso, insondável, nele está a semente. Bem, então a gente vê que ele está falando dessa semente divina que existe entre nós, que a gente possa também buscarmos, né, essa grande vida que está nesse tal, lembrando desse tal que é esse fluxo, que é essa água que flui, que vai em todos os lugares, e que a gente possa também buscar esse tal e que renove a semente divina que existe entre nós, né? O tal, a coisa que está em fluidez, que está em sequência, que não é parado, que sempre está em movimento, que ela possa regar aí essa semente ou essa centelha divina que existe dentro de nós. Indo para o último aforisma, capítulo aqui, o versículo do nosso dia, vamos falando sobre, o verso, né? Vamos falando sobre o 22, que Tao Te King diz: o que é metade ficará inteiro, o que é curvo ficará reto, o que é vazio ficará cheio, o que é velho ficará novo. Quem tem pouco receberá, quem tem muito perderá. Essa semente é provavelmente totalmente. Peraí, eu acho que eu dei para o lugar errado. Isso. Assim, então vamos de novo, pessoal. Eu voltei para cá. Perdão. Então, eu vou começar de novo, 22. O que é metade ficará inteiro. O que é curvo ficará reto. O que é vazio ficará cheio. O que é velho ficará novo. Quem tem pouco receberá. Quem tem muito perderá. Assim, também o sábio. Ele abraça a unidade e se torna um modelo para o mundo. Ele não quer brilhar, por isso atinge a iluminação. Ele mesmo não quer ser nada, por isso torna-se magnífico. Não busca a fama, por isso realiza as obras. Não busca a perfeição, por isso é exaltado, porque na luta ninguém pode lutar com ele. O que os antigos disseram, o que está pela metade, deve reencontrar a integridade.
não é, na verdade, uma sentença vazia. Toda a verdadeira perfeição nela está resumida. Muito bom. Então, chegando aqui ao final dos nossos estudos, a gente vê que Lao Tzu ele está exaltando ou nos inflando, né, essa busca da integridade. Quer dizer, se eu estou pela metade, eu vou ficar inteiro, se eu estou vazio, eu vou ficar cheio. E a gente sempre né, consegue fazer uma comparação com o cristianismo quando Jesus vai falar de Paulo, aonde é o vaso, né, que está ali cheio de conceitos hebreus e ele precisa esvaziar esse vaso para poder enchê-lo dos conceitos de Jesus, e é isso que acontece nessa história. Então, que nós também possamos buscar aí abraçar a unidade, a integridade com Deus, ser uno, né? Jesus falava que ele, Deus, era uno, uno não de ser um mesmo, mas uno de ter, de fazer a vontade do Pai, de saber o que o Pai quer, de estar ligado, de ter essa ligação intensa, que nós também possamos buscar essa integridade com o tal, com o uno, com o Deus, com essa energia suprema que nos cerca, o nome que nós quisermos darmos. Muito bem. Então, aqui nós tiramos alguns pontos desses aforismos, desses capítulos de 15 a 22. Não se congelar no tempo, quer dizer, a gente não pode ser aquelas pessoas que ficam estagnadas, né? Não podemos usar aquela grande frase que fala eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Não, a gente tem que se transformar, né? Precisamos ser uma metamorfose ambulante, se transformando ao longo do tempo, não perder o foco no transcendental, ser humilde e discreto, ir em busca da unidade, sem desejos, não buscar ou se apegar às coisas. Fazendo uma comparação aqui com os hebreus representando o Velho Testamento, Salmos capítulo 6, verso 5, deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte da felicidade da tua nação, na alegria daqueles que permanecem em ti. No Provérbios, no verso 33 do capítulo 15, o temor do Deus é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Bem parecido, né? Que a gente viu aqui nos estudos do Tao Te Ching. Primeiro, carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. O mesmo se aplica a vocês, desde que desejam os dons espirituais, procurem progredir neles para que fortalecimento da igreja. Cartas aos Filipenses, versículo 3 do capítulo 2. Com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportamos uns aos outros em amor. Então, Paulo pedindo para a gente ter amor para nos suportarmos a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. No livro Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita, sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Então, aqui vemos que Kardec traz essa ideia da progressão e da igualdade de condições para todos os filhos, para todas as criaturas, né? Para todos os filhos de Deus, termos as mesmas oportunidades, mas isso vai depender das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. A Terra e o Semeador, esse livro, no capítulo 13, a dura solidão, a rocha se sujeita por milênios, guardando o vale em derredor. E o vale mostra em si a humildade perfeita em que o solo produz para a vida melhor. Então a gente vê aqui que o tempo, né, ele vai nos consolidando, então que nós também possamos entender esse tempo, mas não pararmos, né, não
nos estagnarmos, mas entender que as mudanças são gradativas, constantes e que deveriam ser permanentes, um pouquinho dia a dia. Muito bom. Esse foi o exercício prático que fizemos quando estávamos estudando esses aforismas, né? Como estou agindo e pensando nesse mundo atual e de transição. Discutimos lá no momento de partilha, quando nós estávamos em grupo, e esse vídeo aqui ele é decorrente aos estudos que nós fizemos. No próximo vídeo, no nosso próximo estudo, nós estudaremos os aforismas de 23 a 30, e eu peço para todos que possam, junto com os estudos, quem estiver acompanhando aqui pelos vídeos, estudarmos esses aforismas, fazer o seguinte exercício prático de reflexão, de trazer para o nosso dia a dia. Estou me esforçando em viver no mundo material com simplicidade? Será que eu estou me esforçando? É isso, pessoal. Espero que a gente consiga aí estudar e refletir sobre isso, trazer esses estudos para o nosso dia a dia. Muito obrigado aqui, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Ficamos muito felizes, muito satisfeitos de estarmos aqui compartilhando os estudos com todos e que esses estudos possam fazer alguma diferença na nossa vida prática. Eu espero muito que nós reflitamos sobre esses conceitos e possamos trazer no nosso dia a dia, na nossa vivência, nas nossas experiências, e assim isso vai fazer algum sentido na nossa vida, mesmo sendo escrito há milhares de anos atrás, que nós possamos trazer aqui para o nosso presente. Agradeço aí a atenção de todos, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços, que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Muito obrigado, grande beijo, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.